Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui no primeiro programa do Papo Psi, né? Meu nome é Rodrigo Azevedo, sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Nossa host e também convidada hoje é Ariane Vasconcelos, minha esposa, né? E é psicóloga. E nosso convidado de honra é Guilherme Azevedo, meu primo do coração e delegado lá em São Paulo, que vai estar trazendo um pouco para a gente suas experiências. Por favor, todos da mesa se apresentem. Quem quer começar? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Então, sou a Ariane Vasconcelos, sou psicóloga, sou psicoterapeuta. Meu mestrado foi nesse tema de psicopatia, é um tema que eu adoro, e vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, até porque a gente não sabe qual horário nossos ouvintes terão acesso a esse conteúdo. Obrigado pelo convite, meu querido primo Rodrigo. Enfim, meu nome é Guilherme Azevedo, sou delegado de polícia da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo há 8 anos, atuo numa delegacia territorial, ou seja, atendo qualquer tipo de crime, aquelas famosas delegacias de bairro, e temos portas abertas para atender toda a população. Diferente do departamento, que tem suas especificidades, especialidades, a gente está lá para atender todo tipo de crime, dar um encaminhamento e fazer as investigações. Hoje sou muito feliz, digo que não trabalho, sempre estou me divertindo. Isso aqui é uma escola, é uma experiência intensa, realmente um ano de polícia, diria que são 5 anos de uma pessoa normal. Você está em contato com as mais belas situações do ser humano e as maiores desgraças, se assim a gente pode falar. Uhum. E me fala uma coisa, Guilherme, como é que está sendo aí esse trabalho enquanto policial nesse momento assim da pandemia? Como é que está sendo aí o trabalho de vocês? Olha, eu adorei. Por quê? Tínhamos alguns sistemas de informatização que deveriam ser implementados num prazo maior. E com a pandemia, houve né, a gente acelerou esse processo. Então, hoje, o policial pode desenvolver determinados serviços de forma remota. Então, como delegado de polícia, eu tenho como despachar inquéritos, tenho como tomar providências da minha casa. Então, isso foi muito bacana. Houve uma redução, né, do atendimento ao público, até por questão sanitária. Ampliamos o rol de crimes que podem ser feito boletim de ocorrência pela internet, evitando que a população se desloque até as unidades. Mas a coisa está passando, graças a Deus. O trabalho está voltando ao normal, porque a gente necessita atender o público pessoalmente, né? Tem as oitivas, tem os interrogatórios, então tem coisas que realmente não dá para fazer de forma remota. Houve a redução de horário, houve o revezamento de funcionários, o afastamento de colegas do grupo de risco, mas a polícia, como os médicos e profissionais de saúde, não pode parar, né? Estamos na linha de frente de todas as guerras e todos os problemas. É isso aí, linha de frente. Pois é. Vamos tentar, né, trazer assim, agora que todos já foram devidamente apresentados, a gente falar um pouquinho, né, da pessoa que também está aqui enquanto nosso entrevistado. E vamos mergulhar um pouquinho no tema, né, de psicopatia. Né? Ariane, quer falar um pouquinho para a gente o que é essa tal dessa psicopatia, né? O que é isso aí? Certo, então, o psicopata são aquelas pessoas que geralmente estabelecem o contato superficial com o outro, são pessoas narcisistas que têm um ego inflado, né, se coloca acima das outras pessoas, são vaidosos, tende a não valorizar, né, as conquistas das outras pessoas, tem habilidade para enganar, manipular o outro. Afetivamente, são pessoas que não têm remorso ou culpa de suas ações, né, sobre as outras pessoas, não tem empatia, demonstra pouca emoção, que às vezes as pessoas acham que o psicopata não tem emoção, mas eles demonstram muito pouco, né? Por ele não ter a empatia com o outro, esse afeto não é direcionado a outra pessoa, mas ele tem sentimento sim, tá, gente? Possui um restrito controle emocional, então pode ter explosões, né, em situações de conflito. Em termo comportamental, tende a ser impulsivo, então não pensar muito nos prós e contras de sua ação.
hiato muito rápido, tem uma necessidade contínua de excitação, então são pessoas que não lidam bem com rotina, precisam sempre ter algo que excitem eles, podem ter comportamento reativo, agressivo, principalmente quando eles são questionados, frustrados, tem falta de responsabilidade em várias esferas da vida, isso a gente observa assim, na esfera pessoal, profissional, às vezes como pais, são pessoas muito irresponsáveis com os filhos, enfim, a gente observa uma irresponsabilidade geral, né? Tem problemas precoces de comportamento, essa coisa interessante também para a gente ficar falando, né? Porque às vezes a gente fala do psicopata já adulto, mas os traços aparecem na infância. Então, aquela criança que ateia fogo, que quebra vidro, que na escola destrói o patrimônio, que maltrata animais, que maltrata o irmão mais novo. Enfim, tem alguns traços que a gente observa desde a infância, né? Não segue regras, e essa característica, especificamente não seguir regras, né, perpetua até a vida adulta. Então, acho que essas são as principais características do psicopata. Tem uma coisa assim, né, curiosa para estar conversando hoje, né? Porque assim, por que chamar Guilherme, né, para vir hoje aqui para o nosso programa, assim? Uma pergunta, Gui, que eu tenho para você é o seguinte: você, na sua cabeça, você deve ter assim uma diferenciação daquele criminoso, né, que é o do dia a dia, que é o corriqueiro. E não estou falando necessariamente do tipo de crime e tal, mas assim, você já esteve diante assim de algum que você falava, rapaz, esse cara aqui tem algo que é diferente. Assim, tem um negócio aqui que é diferente. Tipo assim, uma boa característica é quando, por exemplo, você não consegue ver qual foi o ganho imediato que ele teve, né? Então, por exemplo, o cara vai fazer um assalto a banco, né? Então, bom, ele vai ter lá um custo, ele vai ter algo que ele vai pesar na tábua de risco dele, mas tem um cálculo de depois ganhar um dinheiro e usar aquele dinheiro e tal. Isso é só uma característica assim que dá pra gente diferenciar. Mas já aconteceu assim de você falar, velho, tem algo diferente com essa figura aqui especial, né? Olha só, São Paulo é uma escola. Uma delegacia de bairro aqui, eu acho que atende um volume de ocorrência maior até do que outras cidades. Então, eu já tive nesses 8 anos experiências bem interessantes. Alguns indivíduos aí que fogem da lógica. Eu tive um caso específico, assim, até por questão de proteção, a gente não vai mencionar o nome, Sim, mas claro. vamos contar a história dele. Esse indivíduo, ele era usuário de droga e ele culpava traficantes, olheiros ou qualquer usuário pelo vício. Então, o que é que ele fazia? Ele convidava pessoas para consumir droga junto com ele e as matava. Enterrava na sua casa e num terreno vizinho. Então, descobrimos, né, depois de investigação, depois que ele foi preso, que ele matou 8 pessoas. Então, uma pessoa dessa não pode ser normal, não tem um ganho. Aí vocês são especialistas e vão me dizer, mas eu acredito que esse seja um caso de um psicopata aí famoso aqui. Aqui tivemos casos emblemáticos, Maníaco do Parque, outros tantos. Até fazendo um breve parêntese, quem estiver em São Paulo quiser visitar, aqui na Academia de Polícia, perto da USP, fica na verdade no portão da USP, tem um Museu da Polícia Civil. E aqui tem casos de psicopata explicando como foi que ocorreu a investigação, os casos mais emblemáticos. Então, seria interessante, até para quem está estudando esse tema aprofundado, fazer essa visita aqui. Ariane, você escutou? Bacana, Que coisa Guilherme. interessante, hein? Próxima ida de São Paulo, Muito chamar Guilherme para bacana. jantar e passar aí nesse museu, viu? Vai Muito ser bacana. bem, bem curioso, viu? Olha, Gui, assim, antes de devolver uma outra pergunta, porque você já foi num ponto muito interessante que é a questão do uso de droga, a gente vai deixar isso amarrado, mas eu tenho uma curiosidade, assim. Você esteve, né? Enfim, fez parte da investigação desse rapaz, né? Uma coisa importante quando a gente está falando de transtorno de personalidade é em relação ao que a gente sente diante desta pessoa. A gente chama isso de contratransferência, entendeu? E você usou uma palavra muito interessante, algo que fugia da norma, algo que eu já estou lá no meu dia a dia de delegado, entendendo todo dia, lidando com os usuários todos os dias, e aí, de repente, essa figura pula diferente. Você lembra o que é que você sentiu quando você estava perto dele, quando você viu o que aconteceu, enfim, com relação à investigação, assim, o que é que você sentiu?
Que é o seu Então, feeling, né? no estudo, assim, na prática e no estudo também da questão do homicídio, a gente percebe que na investigação você tem que começar com um vínculo entre o autor e vítima. Qualquer um pode matar. E o Sim. homicídio, você tem esse vínculo. É diferente de um roubo que deu errado. Eu não tenho qualquer vínculo, eu fui subtrair o patrimônio daquela pessoa e por uma questão de algum erro, alguma intervenção de terceiro, eu tive que matar aquela pessoa. Então, você não tem um vínculo de proximidade com aquela vítima, né? Não tem uma questão emocional, não tem uma história. Então, até tem uma dificuldade de se investigar. Já o homicídio, não. O homicídio, se você perceber quem é essa vítima, por que ela estava nesse local, você acaba chegando em um suspeito, você acaba chegando num rol de pessoas que poderiam estar inseridas naquela situação. Então, quando a gente começou a investigar, a gente viu esse vínculo da questão da droga, só que, embora você tivesse esse vínculo, você não percebia, pelo menos eu não percebi, agora com o conceito da Ariane sobre psicopatia, a gente esclareceu. Não tinha nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de remorso. Ele falava com uma calma, e ele falava assim: doutor, eu não matei nenhum inocente. Eu não matei nenhum inocente. Eu sou viciado e essas pessoas têm culpa. Então, eu matei pessoas vinculadas com o tráfico. Tanto traficantes, como olheiros e como usuários. E eu não sei nem se, nesse caso específico, ele tinha, de certa forma, um sentimento de justiça, porque ele os culpava pelo seu vício. Ele achava que ele depois de fazer uso do entorpecente, passa logicamente o efeito, ele se sentia muito mal e ele culpava essas pessoas pelo vício dele. Então, o conceito de justiça, vamos dizer assim, embora seja um conceito muito vago, né, e seja diferente para cada tipo de pessoa, não era muito nobre, né? Eu vou me vingar daquelas pessoas pelo meu vício. Não é um conceito de justiça, vamos dizer assim, comum, ordinário, comum das pessoas. Mas sim, o único vínculo seria esse da droga, mas ele não expressava nenhum arrependimento, ele não ficava nervoso, sempre mantendo o mesmo tom de voz, e isso não é normal num crime de homicídio. Geralmente está muito valorado a questão da emoção. A pessoa expressa um sentimento de raiva, de ódio muito grande. Ele não. Ele parecia que estava fazendo o trabalho dele, o trabalho dele era lá, realmente acabar com o tráfico, para que outras pessoas não passassem pelo que ele está passando. Então, esse é o ponto, né? Quando você falou que o pessoa, né, psicopata, tem sentimento, porém é um sentimento muito raso, não é aquele, né? Aquela falsa impressão de que ele não tem sentimento. Ele tem, só que Isso. não tão intenso quanto a gente. Então, é isso que eu percebi. Para ele, é uma situação muito normal e realmente isso não é comum. Gui trouxe um ponto importante que eles justificam o ato dele errado por circunstâncias externas, né? Então, é o outro, é a sociedade, é um fator externo que justifica o meu comportamento inadequado. Enquanto o Gui estava falando aí, eu lembrei de uma das entrevistas que eu fiz, né, com psicopatas. Já entrevistei mais de 100 psicopatas por conta do mestrado e da minha carreira também. Que ele falou assim: eu roubei porque a bolsa estava aberta. Tipo assim, o erro foi da pessoa que deixou a bolsa aberta, né? Então, se deixa a bolsa aberta, é porque quer ser roubada. Então, a circunstância é que justifica o comportamento inadequado dele e não ele, uma ação deliberada da pessoa. Uhum. Eu ia, né, trazer um pouco isso e Gui, assim, presta sempre muita atenção no que você está sentindo. Isso acaba ajudando muito a direcionar, entendeu? A saber, assim, do que é que a gente está falando. Isso aí é contra transferência pura, quando a gente fala em transtorno de personalidade, entendeu? Isso é muito importante. Eu vou puxar um pouco essa coisa do uso de droga, porque a Ariane, o tema do mestrado dela foi exatamente a questão do psicopata com dependentes químicos. Você quer falar um pouquinho para a gente, Ariane? Certo. Então, eu fiz uma entrevista em um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas. É um serviço do SUS, um dispositivo aberto para tratamento de dependência química, né? Na época, eu trabalhava nessa unidade e me chamava a atenção, assim, o número de comportamentos desviantes, né? Comportamentos antissociais de algumas pessoas que usavam substância. Quando eu fui pesquisar, eu vi que
muitas pessoas, muitos desses pacientes na época, né, usuários do serviço, tinham passagem pela detenção, seja independente da modalidade, né, ou quando ele era menor, no serviço socioeducativo, ou já adulto, em detenção fechado, semiaberto, enfim. E me chamava a atenção assim, a quantidade desses comportamentos desviantes, né? Então, eu fui pesquisar qual era a prevalência da psicopatia, né, em usuários de drogas que tinham conflito com a lei. Então, meu público eram usuários de substâncias, que poderiam ser todos, né, usuários desse serviço, mas eu fiz o recorte àqueles que já tinham passagem pela detenção. Na literatura, assim, em geral, né, a psicopatia é em torno de 1 a 3% da população. Nos que fazem uso de substância, aumenta para 5%, e na população prisional é em torno de 15 a 20%. A minha pesquisa mostrou, nesses usuários, né, lá do serviço, que 30% da minha amostra atenderam aos critérios para psicopatia. Né? Para isso, a gente usou um instrumento, que é a escala PCLR, de Robert Hare, que é um psicólogo canadense. A escala PCLR hoje é o instrumento padrão ouro para a detecção da psicopatia, tá? E, enfim, é um instrumento que é uma pesquisa, uma entrevista, desculpa, semi-estruturada, e depois a gente, através de uma escala Likert, né, a gente classifica entre se ele é psicopata, que é portador das características da psicopatia, né? Se ele é portador parcial, ou seja, ele tem algumas características, mas ele não fecha critério, ou se ele não tem características da psicopatia. Então, na minha pesquisa do mestrado, 30% da minha amostra atendeu a critérios para psicopatia, 43% tinha características parciais, que é um número altíssimo. Então, se a gente for juntar aí, 73% da minha amostra tinha pelo menos alguns traços psicopatas, né? Porque 30 fechava critério e 43 tinham traços parciais. E o restante não tinham traços antissociais. E isso é um número muito alto, é muito expressivo, e isso certamente vai impactar na dinâmica do serviço, né? Claro que vai impactar no próprio tratamento desse sujeito, que a maioria dos psicopatas não veem como um problema, né? Eles não estão lá para tratar da psicopatia, eles estão lá por conta da adicção, né? Que é um serviço de dependência. Então, provavelmente, ele já reconheceu que a questão com a adicção fugiu do controle e estão lá para esse cuidado, mas não para a psicopatia, né? E a maioria das pessoas, quando vão buscar tratamento, não é por conta própria, porque a família orienta, né? A família insiste que vá, às vezes é o trabalho que insiste que vá, mas não por espontânea vontade. Isso é um dado bem importante para a gente falar, né? Outro achado que teve na minha pesquisa é que, assim, os portadores, né, das características da psicopatia, eles utilizam drogas com mais frequência, drogas ilícitas, quando comparado, né, a pessoas que não têm a disposição para a psicopatia. E aí também é o crime, né? Principalmente o crime de homicídio. As pessoas que fecharam critério para psicopatia, eles cometem o crime de homicídio com maior frequência. Ô Gui, olha só, você vê, né, dentro desse tanto de dado, né, que a Ariane acabou trazendo, tem um, assim, logo no início que é bem curioso, assim, né? Então quer dizer que de cada 100 pessoas que tá na questão do regime fechado, né, por algum motivo, entre 10 e 15, até 15, pode ter algumas características, pode fechar critério para psicopatia, né? Lembrar que pode ser leve, moderado e grave, mas assim, eu tô falando isso porque assim, eu sei que eu não sei se mudou, mas eu acho que assim, delegacia não é para você ficar com preso muito tempo, né? Você não vai ficar com. A gente tá até perguntando como é que a gente chama, se é o preso, se é o detento, depois você ajuda a gente, viu? Para não estar falando errado aqui, tá certo? Mas eu sei que acaba acontecendo de ficar um tempinho até ser conduzido para outro lugar e tal. Eu quero saber com o pessoal que ficou lá, que ficava lá com você, se já teve alguma situação, ou você lembra de alguém que também, a gente está falando de quase 10, mais de 10%, né? Com algum comportamento mais desviante lá dentro da delegacia mesmo. Como a gente não é especialista, né? Nós não somos especialistas nessa temática para saber qual tipo de comportamento, qual desvio psicológico a pessoa tem, se é um psicopata, se é simplesmente um antissocial. Essa classificação nós não temos. Mas a gente percebe que alguns presos apresentam um discurso desconexo, fora da realidade. Esses, né, que eu já apontei aqui com relação principalmente no homicídio, ele não tem nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de remorso, não se abala. Mas a gente prende também para outros delitos. Então, assim,
já peguei diversos presos que você percebia, embora não soubesse classificar, porque não é nossa especialidade, não é nossa área, que tinha algo errado. Ou pela fala, ou porque ele apresentava um discurso fora da realidade, ou porque ele falava de coisas absurdas. Tem um que matou um vizinho e ele falava que o rapaz era enviado da Alemanha nazista. Então você percebe que tem algo errado. Então não sei se enquadraria no psicopata clássico. Falo mais uma vez, não sou especialista, mas algum problema mental, algum distúrbio mental esse rapaz tinha, né? Então realmente lá a gente não fica muito tempo. Na delegacia hoje ele tem que ficar no máximo 24 horas. Ele é transferido das delegacias territoriais para um centro de transferência, né? Que também é numa delegacia, mas também não fica mais do que uma semana, e vai para o centro de detenção. Então, acho que no centro de detenções, como tem psicólogos, médicos, lá seria um campo enorme de estudos. Porque diferente, eu acho que de Salvador, ou fica na delegacia e vai direto para o presídio quando tem vaga. Aqui a gente tem, vamos dizer, alguns estágios. Delegacia territorial, depois uma delegacia de trânsito, depois os CDPs, que são Centro de Detenção Provisório, e depois o presídio, né, com a vaga, com condenação, enfim. Mas você percebe, a gente conversa, porque a gente tem também que esclarecer outros delitos. Então, embora ele tenha sido preso por um fato, você vai lá, tenta interrogá-lo para saber se ele cometeu outros crimes. Então, durante esse diálogo, você percebe. E quando você percebe esse tipo de coisa, isso influencia logicamente no direito penal. Em qual providência você vai adotar? Você não vai deixar de prendê-lo, até porque você não tem essa capacidade técnica de falar se ele tem algum problema que, né, impossibilite ele de ser responsabilizado ou não. Até porque tem essa graduação. Se ele é absolutamente incapaz de responder pelo fato, é uma situação. Se ele relativamente é outra situação. E se ele é uma pessoa normal, ele vai responder normalmente. A gente faz o flagrante, caso a gente perceba qualquer situação fora da normalidade com relação ao discurso, aparência, enfim, a gente menciona no nosso relatório, porque o juiz pode instaurar um incidente de insanidade mental. Então, ele vai ser preso em flagrante ou num inquérito policial. Você menciona isso no seu relatório. Quando for para o judiciário, que aí tem um processo criminal, durante esse processo, o juiz vai nomear uma junta médica, psicólogos, psiquiatras, para avaliar se ele pode responder ou não. Então, na delegacia, a gente só coloca no nosso relatório nossas impressões e solicita que o juiz faça esse exame, né, com os peritos judiciais de forma mais aprofundada e a pessoa capacitada para fazer esse tipo de classificação. Aí, lá no processo, ele vai ser instaurado esse incidente de sanidade mental e vai determinar se ele vai responder ou não. Aí vai para a cadeia, o hospital de custódia de tratamento, né? O hospital psiquiátrico, você tem essa experiência de vida. Então é isso, basicamente Pois é é, isso. assim, você vê, né? Hoje a gente tá falando sobre esse tema, né? Mas na verdade os nossos mundos eles se misturam, né? Então assim, é você que o cara lá na ponta vai estar, olha, tem uma coisa estranha aí, é melhor dar uma avaliada, né? E aí sou eu que vou estar do outro lado te respondendo o juiz, né? Que aí o juiz vai tá validando isso, né? Qualquer pessoa que está no processo ele pode pedir essa avaliação, né? E tal, e aí o juiz vai validar isso. E sou eu que vou lá, junto com outros, que a gente vai estar fechando, afinal de contas, com relação a esse incidente aí. Muito bom que você já acabou pulando um pouco sobre isso que a gente estava realmente querendo falar. Então, em São Paulo, às 24 horas, mais ou menos, é obedecido nas delegacias, né? Então, assim, você realmente acaba não ficando com presos, né? Como acontecia há tempos atrás e tal. Eu acho que até aqui em Salvador isso mudou um pouquinho, não sei se ainda se consegue às 24 horas, mas, assim, já não é como era antes, né? Que preso às vezes ficava meses na delegacia, né? Às vezes aguardava o Sim, a processo gente todo na própria delegacia, né? Então era uma loucura, né? na delegacia que eu estou hoje, já chegou a ter 300 presos. Imagine, Nossa, velho. Imagine, né? Aí a parte da carceragem hoje se transformou em delegacia da mulher. Delegacia Nossa. de Defesa da Mulher.
Eu vou pegar uma coisa, né, que assim, é curioso, né, quando você fez aí uma diferenciação de nomes, né, porque isso acaba sendo realmente bem complexo e um tema que, o que é o psicopata? É muito comum falar muito no sociopata e tal. Ariane, você quer falar um pouco aí? O que é esse negócio aí, Uhum. psicopata, Sim, sociopata, né? Como é que a gente chama, afinal, né? sim, sim. É uma Ah, sim, dúvida Guilherme, muito antes frequente. de tudo, obrigado, Guilherme, assim falar, então é preso, né? Então a gente fala aí como preso, não é isso? Tá na delegacia, tá preso. Aí detento a gente fala mais a detenção, né, na cadeia ou no centro de detenções, mas tá preso em flagrante, tá preso na delegacia, né? Então, por favor, Ariane, fala aí um pouquinho pra gente como é que é essa diferença aí. Então, é muito frequente, né, essa dúvida se chama de psicopata, de sociopata. O termo sociopatia, ele surgiu no início do século XX, né, em substitutivo à psicopatia, que já existia, porque naquela época se acreditava que essa condição era consequência do meio que a pessoa estava, né? Mas as pesquisas avançaram e hoje se sabe que a psicopatia ele tem tanto um componente hereditário quanto um componente ambiental. Então, assim, gente, aliado ao genótipo, né, a expressão da característica da psicopatia, ele vai sim ter relação com a história de vida dessas pessoas. Então, as variáveis ambientais, elas podem funcionar tanto como gatilho para as manifestações extremas da psicopatia, então aquele que vai a ato, aquele que faz uma coisa de maneira mais cruel, como para aqueles que vão ter um melhor ajuste e o convívio em sociedade. Por exemplo, a gente vai ver psicopatas ocupando alto escalão em empresas, sendo CEO, a gente vai encontrar psicopatas na medicina, no judiciário, em todos os ambientes, tá? Teve uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, assim, a metodologia da pesquisa, na verdade, é um pouco duvidosa, mas que a título de informação eu acho que cabe, que foram listadas 10 profissões que mais tinham psicopatas, né? E a que estava lá no topo 1 das profissões eram justamente CEOs de grandes empresas. Lembra que eu falei que eles são muito vaidosos, eles anseiam prazer, prazer e poder, né? Eles são narcisistas, então estar em cargo de destaque para essas pessoas é importante, eles almejam isso, né? E dentre as algumas variáveis ambientais que a gente poderia citar aqui é ambiente familiar desestruturado, histórico de abuso, né, na infância, condição socioeconômica desfavorável, tá? Quanto mais critérios desse a pessoa tiver, provavelmente ele vai para a psicopatia com menor ajuste em sociedade, né? Então vai ser aquele psicopata que vai a ato com mais frequência, né? Então, assim, o termo mais apropriado é psicopatia mesmo, né? Sociopatia está em desuso. Se a gente for pegar os manuais diagnósticos, né, de saúde mental, tanto a CID quanto o DSM, vai estar lá que pode ser usado como sinônimo. Porém, está em desuso. Assim, as pessoas que estudam esse tema falam que o nome mais apropriado é psicopatia mesmo. A gente tem também um transtorno de personalidade antissocial, mas a gente não vai entrar no mérito, porque vai ficar mais ainda complicado se a gente botar mais um terceiro nome nisso, tá? Guilherme, assim, você acabou logo no início falando um pouco, né, dessa experiência aí com, com esse rapaz, né, que acabou matando uma série de outras Serial pessoas killers, e né? tal, que seria o serial killer, né? A Ariane vai falar um pouquinho sobre essa coisa do serial killer, que não necessariamente precisa ser psicopata, viu? Serial killer, né? Assim, Isso. é só uma é só um conceito, que aí a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Até se você quiser falar também, fica à vontade. Mas assim, você teve outros casos, Guilherme? Outros casos, assim, além desse, né? Que já é assustador, né? Uma coisa como essa, mas outros, assim, que você acabou trabalhando de ser esse assassino em série, né? Como fala, né? Além desse rapaz, né, que praticou esses 8 homicídios, recentemente peguei um caso de um rapaz. Então, ele foi preso no segundo. Então, Sim. não deixa de ser um serial, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu prendê-lo. Ele, inclusive, é da Bahia, Salvador. Ele praticou um homicídio aí em Salvador, há mais ou menos 5 anos atrás. E ele fugiu primeiramente para o Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo. E a gente conseguiu prendê-lo aqui também. E entrou em contato com a família até agradece. Ele foi condenado a 31 anos. Então, pelo que a gente sabe desse processo, não foi considerado um absolutamente incapaz, né? Naquela técnica que eu falei da dosimetria da pena e saber qual presídio
ele vai ficar, se ele vai uma situação de custódia de tratamento ou se ele vai para a cadeia. Confesso a você que eu não pesquisei detalhes para saber se foi feito a insanidade, né, o incidente de insanidade mental nesse processo, tá? E eu não coloquei isso no meu relatório, até porque eu não tenho esse conhecimento, não me pareceu uma fala desconexa, me pareceu um homicida, vamos dizer assim, comum. Não me chamou nenhum fato assim fora da realidade. Então ele praticou esses homicídios aqui. No caso específico, eu acho que embora ele não assuma ser homossexual, ele chamava homens para ter relacionamentos com um aplicativo de encontros de homossexuais, e um desses encontros aqui em São Paulo deu errado. A gente não sabe qual a razão, porque ele simplesmente nega o fato, embora a gente tenha filmagens, né, dele chegando no local, dele saindo com os objetos da casa, que depois de praticar um homicídio, ele levou alguns objetos da casa. Então, nesse caso, não tem envolvimento de droga. A questão, eu acho que ele não sabia lidar muito com isso. Essa é a minha percepção, né? Como aqui a gente está falando, eu não técnico, estou falando da minha impressão. Nesse caso, acredito agora, né, com os conceitos que a Ariane está passando para a gente, que se trata de um psicopata, né? Mas o vetor dele era outro, né? Eu acho que ele tinha não problema com droga como o primeiro. Eu vou puxar um pouco, né, essa dúvida aí, né, que você trouxe, né, com relação, não vi nenhum discurso desconexo, né, assim, os que vão ter a incapacidade plena, assim, a gente acaba não tendo tantas dúvidas, né, então você vai olhar e vai ver logo, né, que tem alguma coisa ali que não tá, que tem alguma coisa que não tá certa ali, né. A questão é exatamente quando a gente está falando de transtorno de personalidade, né, porque assim, quando você vai responder aquelas duas perguntas, a primeira, se ele sabia que o que estava fazendo era errado, do transtorno de personalidade, invariavelmente, isso vai ser sim, né? Ele sabe que o que ele está cometendo é um ato ilícito e tal. E a segunda pergunta, que é se ele conseguiria se conter, né, diante do impulso, é que aí vai pegar pensando em transtorno de personalidade. Então tem que ser muito no caso a caso, ver o grau que isso tem de envolvimento e tal. É realmente um momento muito difícil mesmo. Então, essa dúvida, né? Se o porquê, se pediu, provavelmente no processo lá, dependendo de outros elementos, que a gente está falando de um elemento, né, Guilherme, só, né, que é a questão do homicídio e tal, mas aí, durante todo o processo, às vezes até o comportamento dele depois e tal, possa ser sim que tenham levantado alguma coisa e aí ele pode ter entrado alguma coisa no SEMI, alguma coisa do tipo, né? Mas assim, é muito, muito curioso essa coisa. E aí eu não tem como não falar uma coisa assim. E aí, a gente trouxe Guilherme, que é delegado, né? Estamos falando aqui só de crime, né? E tal. E aí, psicopata é só criminoso, é? Como é que é isso aí? Fala aí pra gente. Não, a resposta é não, hein, gente? Nem todo psicopata comete crime. E é muito mais comum a gente encontrar prejuízos, né, nos componentes afetivos, interpessoais, como mencionei anteriormente, né, a falta de empatia, remorso, mas que eles não apresentam conduta criminosa e levam a vida aparentemente normal, né? Alguns psicopatas, eles apresentam inteligência, habilidades sociais e circunstâncias, né, do meio que ele está inserido, do meio em que ele vive, que permite construir uma fachada de normalidade, né? E eles conseguem o que desejam com relativa impunidade, né? No entanto, a gente precisa ficar atento que, assim, embora sua conduta pode ser considerada legal, né, perante a lei, mas eles frequentemente desafiam os valores éticos da nossa sociedade. Então, é aquela pessoa que quer tirar uma vantagem, que quer dar um jeitinho, ou que usa outras pessoas, né, fazem uso instrumental do outro para ter um ganho. Então, a gente sempre tem que olhar de maneira mais ampla a situação e não só a ação deliberada, assim, o ato dele, né? Porque tem muito mais o psicopata passivo, que é aquele que manipula para ter uma vantagem, do que o ativo, né, que vai a ato. É importante ficar claro, né, que a conduta antissocial não é uma condição central da psicopatia, né, mas alguns psicopatas podem ter esse comportamento, né, que vai de encontro com a lei e que seja motivo de detenção, né. É verdade que essas pessoas apresentam em maior frequência comportamento antissocial do que a população em geral, se a gente for comparar psicopatas, né, na população em geral, as pessoas apresentam sim
mais comportamentos antissociais. E quando compara o tipo de crime com a população carcerária, o psicopata tende a cometer crimes mais violentos, com mais agressividade do que os outros criminosos, né? Só que a gente ainda pode diferenciar, né, o padrão do criminoso comum e do psicopata, porque assim, o criminoso comum, ele segue algumas regras. Dentro do meio que ele está, né, do grupo que ele pertence, tem regras, tem um líder, né, tem uma hierarquia. O psicopata, ele segue a regra dele, né? Geralmente ele não está atuando em grupo, em conjunto. Então, esse perfil que eu descrevi acima, também ele segue no mundo do crime, né? E um fato importante também para citar em relação a isso é que a maioria dos estudos com psicopatas são feitos no ambiente forense, que de alguma maneira reforça, né, essa associação da psicopatia com a criminalidade. Mas como eu falei, né, a psicopatia não se restringe a esse contexto e a gente pode encontrar o psicopata em qualquer lugar, né? Pense que aí, se a gente pegar a epidemiologia, como eu falei, né, de 1 a 3%. Então, a cada 100 pessoas que você conhece, 1 ou 3 são psicopatas. Só que podem ser psicopatas, entre aspas, bem-sucedidos, né? Que passam com relativa impunidade. Guilherme, assim, a gente já está, né, chegando aí por causa do horário, né, e tal, e também você tem outros compromissos. Assim, uma coisa, né, que a gente acha que isso fica sempre muito longe, né, muito distante, né, muito longe da gente. Eu vou trazer uma história de um colega de trabalho, né, um colega de trabalho que eu trabalhei na unidade de psiquiatria voltado para dependente químico, né, e tal, durante muito tempo. E eu tinha determinado colega, né, que trabalhou durante alguns anos, e você precisa ver, porque eu não posso aqui estar citando, mas primeiro que você acredita que assim, quando é muito próximo, a gente não consegue reconhecer. Quando é muito próximo, quando é muito do lado, como é uma coisa da gente estar ali no todo dia, é muito difícil reconhecer. Mas eu digo para você, velho, foi tendo um comportamento, outro comportamento ao longo dos meses e anos. Um belo dia eu parei, peguei lá assim, os critérios e vi, meu Deus, estava diante, né, de alguém que tinha, sim, questões mais sérias em relação a isso. Era um manipulador mor, conseguiu fazer toda a equipe assim, ser muito manipulada durante muito tempo, né? Uma pessoa assim que passava um ano inteiro, ia poucas vezes trabalhar. Era impressionante os ganhos secundários que ele conseguia assim, ao longo do tempo com as questões da vida. Era uma coisa impressionante, sabe? E assim, às vezes pode estar do nosso lado mesmo, né? Às vezes a gente está ali, você está ali trabalhando, às vezes tem um colega, tem outro, e não está tão só no filme nem na série, né? Ou no seu caso, às vezes no trabalho do outro lado da mesa, né? Às vezes pode estar até muito mais perto do que a gente pode imaginar, né? Olha só, até para te... desculpa interromper, mas com as características que a Ariane passou, olha, eu reconheci alguns colegas de trabalho, viu? Pois é, essa é sempre o susto, né? É sempre esse. De certa forma, a gente está lá como delegado, você tem uma posição de destaque, né? Então, tem alguns vaidosos, tem alguns manipuladores, enfim, mas não vou aqui, né, tentar enquadrá-los, mas realmente eu fiquei preocupado e vou passar a observar mais. Olha, e assim, de antemão, a Ariane vai estar fechando sobre isso, mas assim, de antemão, para nós, né, que estamos assim, no relacional, a melhor coisa é reconhecer ou dar uma afastada. Assim, pra gente. Pra sem gente. Fugir. Pra gente. Eu tô falando pra gente, não tô falando necessariamente para quem sofre da questão, entendeu? Mas assim, para uma questão mesmo de proteção mesmo, sabe? Mas, então, Ariane, eu acho que é isso que você quer falar, né? E aí, tem tratamento esse negócio? Dá pra gente tratar um psicopata? Então, o tratamento é bem parcial, né? O objetivo é tornar o comportamento disfuncionais e mais adaptativos no convívio social, de forma que seus relacionamentos com o mundo, né, traga menos dano para ele e para terceiro. Lembrando que o psicopata, ele não acha que ele tem um problema, né? É uma questão da personalidade dele. E assim, quando a gente fala de transtorno de personalidade, né, a pessoa não vê como algo disfuncional, geralmente quem convive com a pessoa é que tem um incômodo muito grande. Em termos de farmacoterapia, né, os remédios têm se mostrado um aliado no controle dos impulsos, da irritabilidade, da agressividade,
Aí, em especial, a gente pode citar aqui algumas classes, tá, gente? Os estabilizadores de humor, os antipsicóticos atípicos, antipsicótico depósito, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, antagonistas opioides, antiepiléticos e alguns antihipertensivos, tá? Isso falando da parte medicamentosa. Falando da abordagem psicossocial, se pode trabalhar com a autorresponsabilização, porque, como eu falei, ele tende a julgar, né, assim, a atribuir ao outro, a circunstância, o comportamento dele, ajudando a perceber que as condutas disfuncionais que ele tem, né, tem relação com suas escolhas, e não com o outro, com a sociedade, com a circunstância, como eles costumam atribuir. Os grupos terapêuticos podem auxiliar na melhora da habilidade social. E um ponto importante também para citar é que a psicoterapia profunda, né, de longo prazo, ela é contraindicada, tá, para os psicopatas, porque estudos mostram que esses acompanhamentos psicológicos, né, de longo prazo, eles se tornam mais manipuladores e violentos, né, do que os demais. Além disso, as pessoas apresentam características que dificultam o próprio processo terapêutico, né, porque eles estão satisfeitos consigo mesmo. Então, o tratamento, né, geralmente ele vai porque o outro quer que ele faça o tratamento, não por desejo. Então, eles não se implicam, eles têm intimidade, não se entregam, né, para criar vínculo com o profissional, tem baixa tolerância à frustração e à crítica, levando a postura defensiva no tratamento, não gosta quando tentam moldar, né, controlar seu comportamento, e a conduta desviante dele proporciona prazer. Então, assim, por que ele vai mudar mesmo? Se ele gosta, né, se ele está satisfeito consigo mesmo. Então, o tratamento com o psicopata em si é muito difícil, né? É possível fazer alguma coisa? Tá? Mas é muito difícil. A gente fala que o mais indicado é tratar quem convive com esse psicopata. Quando eu brinquei anteriormente com o Gui, né? Assim, é reconhecer e fugir. Se a gente puder mesmo fugir, quanto mais distante a gente ficar dessas pessoas, é melhor para não acarretar o dano. E a família é cuidar da família, né? Cuidar dessas pessoas que provavelmente ele já causou um dano. Então, a gente pode ter intervenções, né, tanto a nível individual quanto grupal com essas pessoas. Pronto. Queria saber, Gui, também agradecer de coração, né, por você ter aceitado, né, estar com a gente no sábado, final da manhã, tá certo? E como foi para você também a experiência, né? Olha, primeiramente eu queria agradecer demais o convite. Não sei se a gente já mencionou para os nossos ouvintes, né? Rodrigo Azevedo, doutor, é meu primo querido. Curtimos muitos carnavais, muitas férias juntos. E como faz parte da vida, no nosso profissional a gente acaba, né, se distanciando um pouco. Eu falo fisicamente porque o carinho ainda permanece. Eu vim para São Paulo, saí de Salvador, então o convívio próximo realmente fica prejudicado, até porque eu vou poucas vezes para Salvador. Mas o carinho e a admiração, você sabe que é enorme e é para a vida inteira. Isso Tá aí, bom, meu meu irmão. querido primo? É isso E aí, fico muito olha. orgulhoso do profissional competente que você se tornou, pesquisador, professor. Eu falo aqui para a turma de São Paulo, quando tem algum caso que envolve, né, essa medicina psiquiátrica, que eu tenho um primo lá que sabe tudo e mais um pouco. Que é Ô, Gui, realmente um obrigado. mestre, um doutor no assunto. Então, eu Obrigado, queria obrigado agradecer mesmo. primeiramente o convite, pedir desculpas pela correria, realmente. Hoje a esposa está no Einstein lá trabalhando, então os afazeres domésticos com essa pandemia aumentaram, é uma correria, mas foi muito importante para mim, de verdade. Primeiro, porque vai me auxiliar no trabalho agora, a identificar melhor, embora a gente seja do ramo do direito, a parte técnica penal, criminal, a gente sabe pouco, vamos dizer assim, tem sempre o que aprender, mas essa parte, né, da criminologia, psicopatia, a gente aprende muito vagamente na academia de polícia, temos essa matéria, mas mais para ter uma noção do que realmente um estudo aprofundado. E os seus conceitos, Ariane, me ajudou muito. Eu vou agora Que bom. prestar mais atenção, não só naquele criminoso, né, o psicopata criminoso, mas aquele psicopata também que é bem sucedido
tá aí disfarçado, quando chamando a polícia, a história, a cobertura dele, ele criou, né, esse escudo, essa máscara, para disfarçar esse desvio. E até peço desculpa pelas nomenclaturas, que a gente não sabe qual é a nomenclatura correta, se é um desvio, se é né, a questão dos termos que você utilizou muito bem, só que a gente, como leigo, profissional de outra área, não sabe se expressar. Então, primeiramente, agradecer o convite, agradecer essa oportunidade de aprender. É sempre bom, conhecimento é sempre válido. Qualquer tipo de conhecimento, em qualquer área, é importante e a gente acaba aplicando aqui na nossa profissão, no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, tá bom? A gente sempre fica à disposição, tiver outras temáticas aí que envolvem a prática criminal, estamos à disposição. Poxa, muito. Olha, vamos sim precisar, tá? Assim, nós estamos querendo fazer esse programa assim com uma certa regularidade, né? Estamos ainda aprendendo algumas coisas aí técnicas, né? Guilherme, assim, eu só tenho a agradecer, né? Foi muito bom a gente estar aqui de novo, juntos, conversando, né? Assim, mais uma coisa aí que a pandemia acaba trazendo, né, pra gente. E assim que essa loucura toda acabar, a gente vai pegar um avião e vamos aí ver você, viu? Pra gente marcar. E talvez ir com a gente aí nesse museu. A gente podia ir junto nesse museu. Fiquei Podia ir curiosa junto nesse nesse museu. Vamos marcar pra gente ir, Não, que aí a lá gente tem, conversa. Vai ser bem legal isso aí. Pois é isso, assim, eu quero agradecer. A Ariane também vai acabar finalizando hoje aí o programa, né? Foi um prazer, muito, muito, muito. E assim, agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Vamos lá, meu amor, fecha aí esse programa pra gente. Falando de conceito, eu só queria trazer mais um conceito antes da gente finalizar, que é o de serial killer, né? Que serial killer, ele é definido por 3 ou mais homicídios, separado por 3, né, ou mais locais distintos, período de calmaria entre as mortes, tá, gente? E a atuação serial killer, ele tem algumas características peculiares, né? Que é ter uma área de caça específica, ter um perfil de vítima, mas a vítima não é uma vítima marcada, tem um alvo de ocasião, né? Ele faz um ritual para o assassinato, né? Ele deixa uma assinatura no local do crime e ele leva um troféu, geralmente, né? Que as pessoas também confundem psicopatia com serial killer, né? E a maioria dos psicopatas, eles não são serial killer, né? Nem todo serial killer ele é psicopata. Então, uma parcela assim, a maioria do serial killer ele é também psicopata, só que eles podem cometer os assassinos seriados dele por outro motivo. Por exemplo, ele pode ser esquizofrênico e a voz está mandando ele matar. A voz está mandando ele cometer aqueles assassinatos em série, entende? Então, é importante a gente saber, assim, a maioria dos psicopatas não são serial killer, mas a maioria dos serial killers são psicopatas, tá bom? Pronto. E para finalizar, eu só queria falar assim, né, que a psicopatia sempre foi um tema que me fascinou. Sempre gostei de assistir filmes, séries sobre esse tema, né? E não sou só eu, né? A psicopatia é um dos temas na saúde mental que são mais explorados pelo cinema. E o motivo das pessoas se atraírem por esse tema é, como fala Jung, né? Que a sensação do crime, ele provoca o interesse pela perseguição e julgamento do criminoso, demonstrando que todo mundo, desde que não seja insensível ou apático, é excitado pelo crime. É como se o mal alheio acendesse o mal na gente, na nossa alma, né? Ou seja, o que é que Jung quer dizer com isso? Que assistir essas produções cinematográficas seria uma forma da gente dar vazão ao nosso lado psicopata. Então é melhor que a gente dê vazão dessa maneira do que ir na ato, do que concretizando, né? Então é essa a mensagem que eu deixo para finalizar. Obrigada pelo convite, obrigado, Gui, por ter aceito estar aqui com a gente. Vamos marcar outras vezes. Bom, gente, a gente vai ficando então por aqui. Tchau para todos. Guilherme não sai ainda não, viu? Tchau, tchau, galera. Tchau para todos. Tchau.